Conteúdo estudado, candidato aprovado. Colegas concurseiros e candidatos ao concurso público a serem funcionários públicos. Aqui é o Nelson e nesta aula nós vamos continuar estudando a matéria de direito administrativo. Então vamos recapitular algumas coisas e dar continuidade sobre a parte que fala dos princípios da administração pública. Tudo bem? Dentro dessa matéria, nas aulas anteriores, nós vimos alguns tópicos importantes, os costumes, enfim. Vamos iniciar a parte, pelo menos continuar a parte da aula anterior, que fala sobre os princípios. Tudo bem? Então vamos lá, iniciando. Princípios. Alexandre Maza, 2017, define princípios como sendo regras condensadoras dos valores fundamentais de um sistema, cuja função é informar e informar o ordenamento jurídico e o modo de atuação dos aplicadores e intérpretes do direito. De acordo com o administrativista, a função de informar deve-se ao fato de que os princípios possuem um núcleo valorativo essencial da ordem jurídica, ao passo que a função de informar é caracterizada pelos contornos que conferem a determinada seara jurídica. Então, um breve comentário aqui. No seu caderno, no seu bloco de notas, a gente já pode colocar que um dos princípios é a informação. Deu uma travada aqui, um bug, mas depois eu coloco. Certo? E ainda continuando aí na linha de raciocínio desse mestre aqui, o Maza, ele atribui, continuando aqui, Maza, 2017, atribui dupla funcionalidade aos princípios, quais sejam a função hermenêutica e a função integrativa. No que toca à função hermenêutica, os princípios são responsáveis por esclarecer o conteúdo dos demais dispositivos legais, quando os mesmos se mostrarem obscuro no ato de tutela nos casos concretos. Só uma observação aqui, provavelmente foi um errinho aí de concordância. Aqui no lugar desse os mesmos, que não existe na regra de língua portuguesa, ficaria assim, quando esses se mostrarem obscuros. Então, tem que tomar cuidado aí os editores, hein? As apostilas para concurso público, elas têm que serem bem elaboradas aí, vamos tomar cuidado. Então vamos lá. Por meio da função integrativa, por sua vez, os princípios cumprem a tarefa de suprir eventuais lacunas legais observadas em matérias específicas e ou diante das particularidades que permeiam a aplicação das normas aos casos concretos. Um breve comentário aqui, gente. Essa introdução aí que está falando aqui sobre a parte dos princípios, é para ter uma transparência entre a população e a administração pública. Tudo que é serviço público envolve a administração pública, tudo bem? Seja Correios, seja segurança, seja saúde, não é? Tá bom? Só para a gente mentalizar o que estamos estudando. Então vamos lá, continuando. Os princípios possuem papel importantíssimo para o direito administrativo, uma vez que trata-se do ramo jurídico, não codificado. Os princípios, além de exercerem função hermenêutica e integrativa, cumprem o papel de alinhar os dispositivos legais esparsos que compõem a seara do direito administrativo, conferindo-lhe coerência e unicidade. Um breve comentário aqui. Colegas, eu fiquei curioso sobre esse termo aqui, hermenêutica. Vamos pesquisar? Lembrando que quando a gente estuda para concurso público, a gente tem que temos que ser curiosos. Hermenêutica, significado. Vamos lá. Hermenêutica
é uma palavra com origem grega. Significa a arte ou técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso. Ah, entendi. Estudo de interpretação de textos, enfim. Vamos ver outra definição aqui. Uma origem grega, interpretação, né? Então, hermenêutica é interpretação. Maravilha. Bacana ter essa curiosidade para a gente ter sempre a concepção daquilo que está sendo falado. Certo? Vamos lá. Os princípios, continuando, os princípios do direito administrativo podem ser expressos, ou seja, positivados, escritos na lei, ou implícitos, não positivados, não expressamente escritos na lei. Importa esclarecer que não existe hierarquia, grau de importância ou superioridade entre os princípios expressos e implícitos, de forma que os últimos não são inferiores aos primeiros. Prova de tal informação é o fato de que os dois princípios, ou supraprincípios, que dão forma ao regime jurídico administrativo, são implícitos. Então, colegas concurseiros, para a gente mentalizar uma parte importante, ver se eu abro um bloquinho de notas aqui, porque as anotações aqui do PDF já estão meio escassas, né, ao ponto da apostila travar. Então, eu abro aqui um documentinho, fica até a dica aí, você pressiona Windows R, né, Windows R, e digita Notepad. Olha uma dicasinha aí de informática, né? E as aulas de informática que também no canal estão bombando, acompanhem na playlist. Então vamos lá, gente. Desses princípios, a administração pública, nós temos então os princípios, isso eu achei muito importante. Princípios expressos e os princípios implícitos. Implícitos, certo? Só para a gente mentalizar bacana. Os expressos são aqueles formalizados, definidos em lei. Tranquilo? E os implícitos são aqueles positivados. Que está aqui, que não são escritos na lei. Dessa parte, algo importante aí que a gente tem é isso, né? No princípio aqui dessa parte. Vamos grifar aqui. Expresso, implícitos e expressos. Expressos que está na lei, formalizado, que é escrito, e implícitos, aquilo que não é escrito. Tranquilo? Continuando. Regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo é formado por todos os princípios e demais dispositivos legais que compõem o direito administrativo. Entretanto, é correta a afirmação de que as bases desse regime são lançadas por dois princípios centrais, ou supraprincípios. São eles: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Um breve comentário aqui. Então, dentro aqui do regime jurídico, aqui na matéria de administração pública, foram apresentados então esses princípios, essa parte aqui, todos os princípios e demais dispositivos legais que compõem o direito administrativo. Então, os princípios aqui do direito administrativo, que tem essas bases, as bases desse regime são lançadas por dois princípios centrais. Quais são, então, esses dois princípios centrais? Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Não sabemos se isso vai cair em prova, porém, vamos anotar, vamos conhecer. Então, o
que são esses interesses aí, esses princípios centrais do regime jurídico administrativo. Vamos conhecer? Vamos lá. Supremacia do interesse público, também denominado supremacia do interesse público sobre o privado. O supraprincípio invoca a necessidade da sobreposição dos interesses da coletividade sobre os individuais. A defesa do interesse público confere ao Estado uma série de prerrogativas, entre parênteses, vantagens atribuídas pelo direito público, que permite uma atuação desigual em relação ao particular. São exemplos de prerrogativas da administração pública: a imprescritibilidade dos bens públicos, ou seja, a impossibilidade de aquisição de bens da administração pública mediante ação de uso capião, a possibilidade que a administração pública possui de rescindir os contratos administrativos de forma unilateral, ou seja, independente da expressão de vontade do particular contratado, a possibilidade de requisitar os bens dos particulares mediante situação de iminente perigo para a população, entre outros. Um breve comentário aqui. Gente, nas aulas eu gosto de comentar parte por parte, parágrafo por parágrafo, mas eu me estendi um pouquinho para a gente mentalizar melhor a matéria. Então, gente, supremacia do interesse público. Eu pergunto a você, para que tem a administração pública? Para que tem o direito da administração pública? Para quê? Então, qual é o motivo? A própria população, o interesse público. Tudo tem a ver com o interesse público. Esses serviços que eu mencionei, segurança pública, saúde, correios, enfim, transportes, é exatamente ao interesse público das pessoas. Tudo bem? Então vamos entender essa primeira parte aqui, ó, supremacia do interesse público, ou seja, o interesse público é acima aí de muitas coisas. Também denominado supremacia do interesse público sobre o privado. Anota isso, pode cair em prova. O interesse público sobre o Estado. Então, sobre o privado. Então, dentro disso, a obrigação do Estado é se preocupar com o interesse privado ou com o público. Gente, se cair em prova interesse público, lembrem-se disso. Interesse público sobre o privado. O supraprincípio invoca a necessidade da sobreposição dos interesses da coletividade sobre os individuais. A vontade aqui do povo, da população. A defesa do interesse público confere ao Estado uma série de prerrogativas, vantagens atribuídas pelo direito público. Então existe esse embasamento para que o Estado auxilie sempre o interesse público, certo? Que permite uma atuação desigual em relação ao particular. Realmente, gente, desigual por quê? Cai numa provinha aí, o interesse do Estado em cima do privado e do interesse público é igual? Recebe as mesmas motivações? Não, gente. O interesse público estará sempre acima do interesse privado. Anota isso porque pode cair em prova, certo? E aqui a continuidade. Ó. São exemplos de prerrogativas da administração pública. A imprescritibilidade dos bens públicos, ou seja, a impossibilidade de aquisição de bens da administração pública mediante ação uso capião. Certo? Quando fala aqui, ó, a impossibilidade de aquisição, você pode pegar, nem existe mais, né? Mas você pode pegar um orelhão aí, um telefone público e levar para sua casa? Você não pode. Né? O que acontece? Você não pode adquirir os bens da administração pública, porque pertence à administração pública. Né? Você pode pegar aquele carro do correio e levar para sua casa? Ou aquele carro é vendido para você, tirando o leilão, isso não é possível, porque fala que é a impossibilidade de aquisição de bens da administração pública. Você não pode adquirir os bens da administração pública mediante ação de uso capião. Né? Você adquire em casos específicos, leilões, enfim.
A possibilidade que a administração pública possui de rescindir os contratos administrativos de forma unilateral, ou seja, independente da expressão de vontade do particular contratado. A possibilidade de requisitar os bens dos particulares mediante situação de iminente perigo para a população, entre outros. Isso daqui, gente, você pode ler no direito constitucional. Na Constituição Federal, ela fala sobre aquela questão da residência, do asilo inviolável. No caso, tem que construir, tem uma casa construída aqui. Não, vamos derrubar essa casa. Por quê? Não, porque aqui é necessário que seja construída uma ponte que vai dar acesso a uma estrada, a uma rodovia. Aí a pessoa que é proprietária ali da residência, ela é indenizada pelo Estado. Existem essas situações, tá? Dá uma lida, dá uma recapitulada aí, já tem aula aqui no canal sobre a Constituição Federal, do direito constitucional. Tudo bem? Continuando. Indisponibilidade do interesse público. O supraprincípio da indisponibilidade do interesse público tem como principal função orientar a atuação dos agentes públicos, que, no exercício da função administrativa, devem atuar em nome e em prol dos interesses da administração pública. Indisponibilidade significa que os agentes públicos não poderão renunciar poderes, que são também deveres, e competências a eles atribuídos em prol da consecução do interesse público. Um breve comentário aqui. Vou comentar para a gente entender. Deixa eu apagar esse negócio aqui que acabou travando. Indisponibilidade do interesse público. Vamos lá, vamos entender? O supraprincípio da indisponibilidade do interesse público tem como principal função orientar a atuação dos agentes públicos, ou seja, os agentes eles devem agir corretamente. Né? O oficial de justiça, que tem uma determinação ali, ele tem que cumprir aquilo. Né? Os agentes de segurança, enfim, segurança pública. Que no exercício da função administrativa devem atuar em nome e em prol dos interesses da administração pública. Indisponibilidade significa que os agentes públicos não poderão renunciar poderes, que também são deveres, ou seja, devem usar todos os poderes e os deveres ali competentes a eles, aos agentes públicos, e competências a eles atribuídos em prol da consecução do interesse público. Então, gente, o que está querendo dizer aqui? Que você tem que, os agentes públicos, eles devem trabalhar, devem agir em cima desses princípios de interesse. Né? Interesse aí para que tudo saia corretamente, para que ninguém tenha um problema aí de não trabalhar adequadamente, ou algum abuso, enfim. Tudo bem? Continuando. Ademais, uma vez que o agente público goza das prerrogativas de atuação conferidas pela supremacia do interesse público, a indisponibilidade do interesse público, a fim de impedir que tais prerrogativas sejam desvirtuadas e utilizadas para a consecução de interesses privados, impõe limitações à atuação dos agentes públicos. Então, gente, um breve comentário aqui. Mas, não estou entendendo nada. Imagina aí uma situação, um oficial de justiça tem que motivar a pessoa, ou seja, tem que retirar uma pessoa de uma residência porque ela não pagou imposto, teve ali um procedimento judicial e foi decidido que essa pessoa deve desocupar a casa. Aí vai um oficial de justiça, né, um agente público, e determina, mostra a ordem judicial e fala assim, você tem que sair da casa. Aí a pessoa fala, poxa, eu tenho que sair. E de repente, vamos imaginar que esse funcionário público, aí, o oficial de justiça, entra num acordo ali com ele que não tem nada a ver com o que é para ser feito. De repente, vamos fazer o seguinte, você tem que sair daí, mas daí, você pode me dar aí uns 10 mil reais aí que eu vou tentar prorrogar. Tá? Sabe, um esqueminha, além de ser uma corrupção ativa, né, que está tipificado aí também no Código Penal, porque ele não exigiu,
ele solicitou, se ele exigisse, seria uma concussão. Depois vocês acompanham as aulas aí de direito penal, vocês vão entender melhor. Mas nesse caso aí que ele sugeriu, o que acontece? Ele desvirtua, né? Como fala aqui, a fim de impedir que tais prerrogativas, ou seja, o prerrogativo, o dever dele, que é informar que a pessoa saia ali, e realmente a pessoa tem que sair, sejam desvirtuadas, né, e utilizadas para a consecução de interesses privados. Ah, mas aí não seria o interesse dele e tal? Entendeu, gente? Porque isso impõe limitações à atuação dos agentes públicos. O Estado, pessoal, vocês que são candidatos a serem colegas funcionários públicos, porque colegas concurseiros vocês já são. Talvez tenha aqui pessoas estudando que já são funcionários públicos ou que não são. Então entendam que o Estado ele impõe limitações, independente do cargo, sempre haverá essa limitação do interesse do Estado. O interesse do Estado, então, tem a ver com o interesse público. Por isso que fala aqui, a supremacia do interesse público. Tudo bem? Continuando. São exemplos de limitações impostas aos agentes públicos. A necessidade de aprovação em concurso público para o provimento dos cargos públicos e a necessidade do procedimento licitatório para a contratação de serviços e aquisição de bens para a administração pública. Um breve comentário aqui. Aqui já é meio óbvio, né? Para se tornar um agente público, é a necessidade aí de aprovação em concurso público. Ah, mas então todos os casos, existem algumas exceções, dá uma lida depois no direito penal, que fala sobre as pessoas que exercem atividades na administração pública e não são concursadas. Existem alguns casos específicos, mas aqui no âmbito do direito administrativo, para a gente entender os exemplos de limitações impostas aos agentes públicos, certo? Aqui da matéria de direito administrativo. Então existem os critérios, necessidade de aprovação em concurso público para o provimento dos cargos públicos, necessidade do procedimento licitatório para a contratação de serviços e a aquisição de bens para a administração pública. Tudo bem? Continuando. Princípios administrativos clássicos. O artigo 37, caput da Constituição Federal, disciplina que a administração pública direta e indireta, tanto no que diz respeito ao desempenho do serviço público, quanto no que concerne ao exercício da função econômica, deverá obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os famigerados princípios do LIMP. Um breve comentário aqui. Gente, isso cai em prova. Quando eu falo provavelmente cai em prova é porque eu nunca vi uma prova de concurso com uma questão ali em cima daquilo. Mas como eu estou sempre prestando concursos públicos, isso eu já vi em pelo menos umas 3 provas. Quando cai ali princípios da administração pública. Aí está lá, de acordo com a Constituição Federal. Aí, meu amigo, você tem, meu amigo, minha amiga, você vai ter que lembrar e mentalizar, né, e colocar em prática aquilo que foi mentalizado, certo? Então, direta e indireta. Anota aí no seu caderninho os princípios. Vamos anotar? Princípios. Quais são os princípios? Calma aí que você vai ver em cima aí, só vou ajeitar aqui. Caput da Constituição Federal, disciplina de administração pública. Vamos lá então, vamos anotar. Seria então o LIMP, né? É uma mnemônica. É você resumir um monte de palavras
em uma só para depois você desfragmentar. Então vamos lá. LIMP. Legalidade. Anota aí no seu caderno, faz um esqueminha. Impessoalidade. Isso aqui é importante. A legalidade é dentro da lei, né? Fazer tudo dentro da lei. A impessoalidade é aquilo, o agente público, ele não tem aquela, aquele ali eu vou com a cara dele, aquele eu não vou. Isso é impessoalidade, né? Ele não pode ter essa pessoalidade, né? Então, por isso que é impessoalidade. Ele tem que fazer de acordo com os princípios da administração pública, sem aquela coisa de, esse eu vou beneficiar, esse eu não vou, porque aquele ali eu vou com a cara dele, o outro eu não vou. Então, isso aqui, muitos cargos públicos, quando o funcionário público entra com um processo contra a administração pública ou contra alguma parte aí da administração pública em cima disso, ele normalmente ganha, viu? Dependendo da situação. Moralidade, publicidade, eficiência. Todo serviço público, gente, ele tem que ser eficiente. Tudo bem? E aqui vamos conhecer, então, parte por parte. Muito bacana esse estudo, porque a gente estuda aqui na íntegra. Esse é o diferencial do canal. Legalidade. O princípio da legalidade no direito administrativo, ramo do direito público, possui um significado diferente do que apresenta no direito privado. Para o direito privado, considera-se legal toda e qualquer conduta do indivíduo que não esteja em defesa da lei, faltou o em aqui, que não contrarie a lei. Para o direito administrativo, legalidade significa subordinação à lei. Assim, o administrador só poderá atuar no momento e da maneira que a lei permite. Nesse sentido, havendo omissão legislativa, lacuna legal, ausência de previsão legal em determinada matéria, o administrador não poderá atuar, estará diante de uma vedação. Importante, o princípio da legalidade considera a lei em sentido amplo. Assim, compreende-se como lei qualquer espécie normativa prevista pelo artigo 59 da Constituição Federal. Gente, um breve comentário aqui. Então, legalidade, eu já tinha comentado em cima, né? Tudo aquilo que está dentro da lei. Tem que ter uma definição legal para a gente estar dentro desse princípio aí da legalidade. Tudo bem? Então, tem a referência, artigo 59 da Constituição Federal. Então, a definição, o que é a lei nesse caso aqui? Qualquer espécie normativa prevista, nesse caso específico, pelo artigo 59 da Constituição Federal. Então, gente, a legalidade ela é um princípio. Então, esse princípio da legalidade, tanto no direito administrativo como no direito público, eles são diferentes, né, do que é apresentado aí no direito privado. Só que vamos focar naquilo que vai cair na prova. Isso também é importante, né? Mas vamos focar nisso aqui, ó. Para o direito administrativo, legalidade significa subordinação à lei. Gente, um detalhe, uma definição muito importante para a prova. Defina aí um princípio da legalidade. Pode ficar coisas para te confundir. Então vamos entender. Subordinação à lei, certo? O administrador só poderá atuar no momento que a lei permite, certo? Então, gente, estudamos as partes importantíssimas da matéria. Espero que você tenha mentalizado, anotado no teu caderno, assista quantas vezes quiser, os vídeos não serão removidos, vão ficar aqui no canal. Tudo bem? Estamos finalizando. Próxima aula tem mais. Espero que você tenha gostado, comente, sinta-se em casa aqui no canal. E compartilhe com seus amigos, com alguns colegas que querem prestar concurso público. E para saber se o teu concurso tem a ver com o canal aqui, clica na playlist e verifique as matérias se cai no teu edital. O que cai você pode estudar tranquilamente, tudo bem? Conteúdo estudado, candidato aprovado. Um abraço, até a próxima.